Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de biologia. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito da fisiologia vegetal, mais especificamente da parte de estômatos e transpiração, que tem tudo a ver, né? Estômato e transpiração tem tudo a ver, como nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, primeira coisa, veja só. Nós temos aqui a estrutura básica de um estômato. Então, nós temos aqui a primeira parte, ok? Que seria esse buraquinho que tem ali no meio. Nós temos aqui a segunda e a terceira parte. Basicamente, o que nós vamos ter em cada uma delas? O primeiro, que é esse buraquinho, eu vou completar aqui, que é o chamado ostiolo. É o ostiolo, é a abertura do estômago, tá? A número 2, que esta célula é a única célula epidérmica que apresenta cloroplastos, é a chamada célula guarda ou célula oclusora. Oclusora. Por quê? Porque ela guarda o estilo e ela fecha o estilo, na verdade, tá? E essa número 3 é esta célula que está ao lado da célula guarda. É essa célula aqui também, tá? Essas células que estão em anexo aqui, guardando, são chamadas células anexas. Célula anexa ou subsidiária. Subsidiária, tá? São essas célulazinhas aqui que representam um estômago como um todo, sempre relacionado duas células em forma de rim ou de meia-lua, que apresentam núcleo, que apresentam cloroplastos, tá? Nós temos ainda as células anexas ou células subsidiárias, que vão estar relacionadas diretamente com o transporte de potássio e, consequentemente, com a abertura e fechamento do osteo, tá bom? Então, continuando aqui, ó, funções dos estômatos. A primeira função bem conhecida essa, é de realizar as trocas gasosas de gás carbônico e oxigênio. Vamos lembrar que o CO2 é captado pelo estômago, enquanto que o O2 é eliminado. Quando o CO2 é captado para a realização da fotossíntese e o O2 é eliminado pela fotólise da água, pela quebra da água, liberando oxigênio. Lembrando também que na parte noturna, que é quando a planta faz mais respiração do que faz fotossíntese, ela inverte o processo, ela capta oxigênio e acaba liberando CO2. Lembrando que durante o dia ela também faz respiração, mas é que como durante o dia ela faz mais fotossíntese que a respiração, ela acaba tendo um déficit, né? Ela acaba absorvendo mais CO2 do que eliminando, tá? A segunda função seria a regulação hídrica da planta, ou seja, regular a transpiração dessa planta, que é uma das funções importantíssimas dos estômagos também. Muitas vezes nós simplesmente nos preocupamos com essa função de trocas gasosas dos estômagos e nos esquecemos da parte de transpiração. Veja a significância disso. Ó. A transpiração vinda dos estômatos equivale a 99% da transpiração da planta, enquanto que a transpiração feita pela cutícula, que é aquela camada de cera que fica na superfície da folha, é responsável apenas por 1% da transpiração. Então veja, mesmo que os estômatos estejam completamente fechados, a planta ainda continua transpirando cerca de 1%, tá? Porque grande parte da transpiração é proveniente dos estômatos, tá? E aqui o controle, no caso, da transpiração estomática. Então, basicamente, fatores que afetam a abertura e fechamento dos estômatos. O primeiro fator é a luminosidade, ou seja, se tem luz, o estômago se abre. Se não tem luz, ele se fecha. A gente chama de mecanismo fotoativo, tá? Quando tem luz, ele acaba abrindo e quando não tem luz, ele acaba se fechando. Outra coisa que influencia também na abertura estomática é as baixas concentrações de CO2 no mesófilo foliar. O que é isso? Lá dentro da folha, né, a gente tem a folha aqui, tem aquelas células de parênquima, né, tem as células de parênquima palissádico, tem aqui um feixe vascular
e os estômatos geralmente ficam na face inferior, na face abaxial da folha, tá? Então, se a concentração de CO2 no mesófilo, que seria a parte do meio da folha, for baixa concentração de CO2, o estômato vai se abrir. Por quê? Para captar CO2 para que a fotossíntese possa acontecer. Agora, se existir uma alta concentração de CO2 no interior do mesófilo, o estômato vai se fechar, justamente para evitar a perda d'água, evitar a transpiração. E um terceiro fator, e de extrema importância, é o suprimento de água no solo, tá? Suprimento de água no solo, ok? Por quê? Quando o estômago está aberto, a planta começa a transpirar, existe um fluxo ascendente, tá, de seiva no xilema. E esse fluxo ascendente, ele acaba puxando água do solo também. Então, normalmente, quando existe pouco suprimento de água no solo, a planta fecha os seus estômatos para transpirar menos e, consequentemente, sugar menos água. E assim ela tem um risco menor de acabar com a água do solo. Tá? E se por acaso ela estiver transpirando e a água do solo acabar, isso pode se tornar um problema muito sério, porque se houver uma ruptura da coluna de água do xilema, ou seja, se você transpirar mais do que a planta é capaz de absorver, pode se formar uma bolha de ar, inativando o feixe vascular. Então isso é muito importante, tá? E também uma coisa relacionada que a gente não deve regar as plantas no momento mais quente do dia. Então, às vezes a gente acha que está fazendo bem para ela, aguando ao meio-dia, só que o que vai acontecer? Ao meio-dia o sol está a pino, está muito calor, tem muita luz, seria o ideal para que ela fizesse fotossíntese. Mas normalmente as plantas fecham os estômatos ao meio-dia, que é para economizar água. Se você joga, aumenta o suprimento de água no solo, essa planta tende a abrir os estômatos nas horas mais quentes do dia e transpirar o máximo possível, sugando toda a água do solo. Então, se a sua intenção era colocar água no solo para que a planta se hidratasse, ela vai acabar transpirando toda aquela água e vai secar com muito mais rapidez o solo, tá? Para um mecanismo de abertura estomática, acredita-se que haja entrada ou saída de íon sódio, na verdade potássio, tá? Então, o que acontece? Para abrir o estômago, existe a entrada de potássio. Como? Normalmente, nós vamos ter aqui, tá, o potássio, que vai estar do lado de fora, do lado das células anexa ou oclusora. Haverá um transporte ativo de potássio para o interior das células guarda. Veja a quantidade de bolinhas vermelhas dentro das células guarda relacionada às células oclusoras. Células anexas. Então é como se eu tivesse menos aqui e mais aqui. Quando eu tenho esse sinal, vamos lembrar disso aqui, um sinal de menos e um sinal de mais, a água, por osmose, tende a entrar. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A água, por osmose, ela vai passar do interior da célula anexa ou subsidiária para o interior da célula guarda ou oclusora. E o que acontece? Essa célula tem um espessamento diferenciado, ela tem uma parede mais fina do lado externo e uma parede mais grossa do lado externo. Tá? Então, quando entra a célula, existe uma tensão maior nessa parede externa e existe um relaxamento dessa parede interna. Consequentemente, a célula se expande de maneira irregular, criando, né, esse aspecto de grão de feijão aqui, de meia-lua, e faz com que o ostilo permaneça aberto. Tá? Então, entrada de sódio, potássio, melhor dizendo, de maneira ativa, tá, das células anexas ou subsidiárias para as células oclusoras. Depois, entrada de água por osmose nas células guarda. As células guarda tornam-se túrgidas e promove a abertura do ostilo. Tá? Quando ele quer fechar o estômago, ele simplesmente para o bombeamento de potássio e existe uma saída espontânea de potássio ali. Tá? E quando esse potássio sai, a água vai passar para o lado oposto. Então, nós tínhamos aqui, né, nesse caso, uma menor concentração aqui do que aqui. E a tendência, então, é que a água saia por osmose. Consequentemente, com a saída da água, as células guarda tornam-se plasmolizadas, as duas paredes mais espessas se encontram e ocorre o fechamento quase que automático
do ostilo, fazendo com que o estômago esteja fechadinho e a transpiração seja cessada o mais rápido possível, tá? Aqui nós vamos ter a relação, uma tabelinha muito importante que vale a pena você fazer no seu caderno, que reflete o fator, a variação e o que acontece com o estômago. Então, luz, concentração de CO2 no mesófilo e água no solo. Luz, durante o dia, fotoativo, o estômago se abre. Durante a noite, o estômago se fecha. Se não vai ter sol à noite, para que eu vou abrir estômago? Porque eu não vou fazer fotossíntese mesmo, eu vou arriscar uma desidratação. Então, concentração de CO2 no mesófilo. Tem muito CO2, quer dizer que ela não precisa mais pegar CO2 da atmosfera, então ela fecha o estômago. Tem pouco CO2, quer dizer que ela precisa pegar CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese, então ela abre os seus estômagos. E aqui, um dos mais decisivos itens na abertura e fechamento estomático: se você tiver muita água no solo, o estômago se abre. Se você tiver pouca água no solo, o estômago se fecha. Então a condição tem que bater nas três. Então, para o estômago abrir, tem que estar durante o dia, tem que ter pouca concentração de CO2 no mesófilo e tem que ter muita água no solo. Qualquer alteração dessa, o estômago se fecha. Se for noite, se tiver muita concentração de CO2 e se tiver pouca água no solo, já é motivo para os estômagos se fecharem, ok? Aqui é uma curva de fechamento de estômago, uma curva de transpiração típica que cai bastante nos vestibulares. Então, o que acontece aqui? Nós temos um gráfico da diferença de peso em relação ao tempo, tá? Então, a folha foi coletada da árvore, foi retirada da árvore e imediatamente pesada. E nós tivemos um peso X. Depois, no segundo momento, ela foi pesada novamente. E essa diferença foi plotada aqui no gráfico. Então, essa é a primeira diferença, tá? Da primeira e da segunda pesagem. Veja que a diferença é grande de uma para outra, porque existe uma rápida perda d'água nesse primeiro momento. Depois da segunda pesagem, a diferença já é um pouco menor. Depois um pouco menor, depois um pouco menor, depois um pouco menor e estabiliza praticamente, tá? Então, é nessa situação aqui, nesta situação em que nós temos o fechamento dos estômatos. Fechamento total dos estômatos. Por quê? A partir do momento que houve a retirada da folha e os pesos foram sendo plotados, cada vez que a pesagem acontecia, essa diferença era menor. Ela variava menos, porque o estômago ia fechando e ia perdendo menos água, menos vapor e, consequentemente, menor a massa. Mas depois ele acabou se estabilizando, porque com o fechamento total, o que restou aqui foi simplesmente a transpiração cuticular. Transpiração cuticular. Tá? Então veja, quando a curva se estabiliza, ocorreu o fechamento dos estômatos. Antes da estabilização, ou seja, nessa parte aqui, nós temos tanto a transpiração estomática quanto a cuticular, 95%. Após a estabilização, nós temos apenas a transpiração cuticular, cerca de 1%, ok? A relação aqui do gráfico de absorção e transpiração é diretamente proporcional. Quanto maior for a transpiração, maior acaba sendo a absorção, porque a absorção depende da transpiração. A transpiração ocorrendo, ela puxa a seiva bruta do xilema, a seiva bruta do xilema sobe de maneira ascendente e isso faz com que haja maior absorção nas raízes, tá? Através dos pelos absorventes, ok? Então, quando, por exemplo, a transpiração é baixa no começo do dia, a absorção da água é pequena, mas lá no meio do dia, quando a transpiração é alta, a absorção também é alta, tá? Por isso que eu falei que é bom evitar regar as plantas em momentos mais quentes do dia, porque ela pode transpirar bastante, consequentemente pode absorver muita água do solo e toda aquela água que você molhou, ela pode secar muito rapidamente, tá? Aí nós temos ainda dois grupos de plantas de acordo com o ambiente que eles vivem. Nós temos as plantas hidrófitas, que são aquelas plantas que vivem
toda ou completamente, né, parcialmente ou completamente submersa, tá? Deixando folhas flutuantes ou folhas completamente submersas, tá? Essas plantas não precisam se preocupar basicamente com transpiração, porque elas estão rodeadas de água por todos os lados. Então elas possuem pouca ou nenhuma cutícula que evite a sua transpiração, tá? Os estômatos muitas vezes estão ausentes ou eles estão presentes apenas na face superior da folha, que é justamente para ele não se afogar, né? Para ele não ficar voltado na superfície da água e, consequentemente, não realizar as trocas gasosas. E uma característica bem comum em plantas aquáticas, plantas hidrófitas, é a presença de parênquima aerífero, que é aquele tipo de parênquima que armazena ar entre as células, né, nos espaços intercelulares. Isso auxilia na flutuação. Para quem já pegou na mão uma planta aquática, como o aguapé, por exemplo, percebe que a folha, principalmente no pecíolo, tem uma estrutura que lembra bastante isopor, que é flutuante pela presença de lacunas de ar. Aqui nós podemos ver alguns exemplos de plantas hidrófitas, como a Vitória régia, típica da Amazônia, e aqui nós temos o aguapé e a ninféia, que são duas plantas típicas do nosso Pantanal. Tá? E o oposto das plantas hidrófitas nós chamamos de plantas xerófitas. São aquelas que são muito adaptadas a ambientes secos. Então nós vamos aqui ter plantas que têm formação, né, à sua disposição para baixa disponibilidade hídrica. Para isso, uma cutícula muito espessa para evitar o máximo possível a sua transpiração. Elas apresentam quedas de folhas, né? Aquelas que apresentam folhas apresentam quedas de folhas nas estações secas, principalmente nesse caso a queda de folha. Lembra que eu falei que a transpiração está diretamente ligada com a absorção, ou a absorção está ligada à transpiração, tá? Então, uma planta que tem muitas folhas e muitos estômatos, fica muito difícil para ela controlar a taxa de transpiração que ela vai ter e, consequentemente, de absorção. Então, nesse caso, é importante que as plantas percam as folhas para que elas economizem água, transpirem menos e, consequentemente, absorvam menos e economizem água nesse período mais difícil. Tá? Os estômatos estão presentes na face inferior da folha, são plantas chamadas de hipoestomática, porque na parte superior, geralmente, a radiação solar é muito forte. Muitas dessas plantas podem apresentar cristais de sílica na epiderme e também muitos tricomas, folhas peludas, que refletem parte da luz, tá? E também dificultam a ventilação, ou seja, o vento é um agente dessecante. Então, às vezes, um dia que não está muito quente, mas está ventando bastante, isso faz com que a planta se desidrate. Basta ver quando você coloca roupa no varal, e aí não precisa estar o sol presente, basta com que o vento esteja presente para que a roupa no varal já seque, porque é um agente dessecante. Nós temos ainda pequenas folhas ou transformadas em espinhos. Aqui também entra o processo, né, de evitar transpiração. E quando eu falo em espinho também tem a ver com a proteção, a tentar afastar animais que possivelmente possam se alimentar dessas plantas. E principalmente quando nós temos plantas xerófitas, muitas delas apresentam metabolismo CAM, que é aquele metabolismo ácido das crassuláceas, que são as plantas que apresentam folhas crassas, folhas grossas, tá? E consequentemente tem um metabolismo mais especializado. Então aqui nós podemos ver, se você nunca viu isso, é uma árvore de cacto. Olha que coisa interessante. O tronco dela é uma árvore como qualquer outra angiosperma, só que os galhos estão modificados em cladódio, né, que é aquele tipo de caule que apresenta capacidade fotossintetizante. Mesma coisa aqui, ó, nós temos um cacto que apresenta sua carinha de bolinha. Aqui eu tenho uma flor, porque cacto é uma angiosperma. E aqui eu tenho os espinhos, que são intimamente ligados, traçados numa rede que fica difícil até um possível herbívoro tentar se alimentar dessa planta. Olha que bonitinho aqui esses espinhos, né, que criam uma trama tão próxima que dá a impressão que o cacto ele tá com uma teia em cima, né? Mas na verdade é a estrutura. Opa, peraí que eu. É a estrutura dos seus espinhozinhos, né?
Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Aí, voltei. E aí, para falar para vocês do metabolismo das plantas, né? C3, C4 e CAM. O que é uma planta C3? C3 é toda planta em que o primeiro carboidrato, lá do ciclo de Calvin da fotossíntese, é um carboidrato de 3 carbonos, que a gente chama de PGAL, que é o gliceraldeído fosfato. É a maioria das plantas. São aquelas plantas que abrem estômatos durante o dia, fecham no momento mais quente do dia, voltam a abrir estômatos no final da tarde e fecham à noite. Geralmente, quando eles abrem os estômatos, eles captam CO2 e esse CO2 já entra direto para o ciclo de Calvin, né? O CO2 ele está aqui, ele entra pelo estômato e já vai lá para o ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin já é produzido o PGAL de 3 carbonos. Tá? A maioria das plantas é assim. Mas temos um grupo de plantas chamada de C4. A planta C4 ela tem por função fixar o CO2 no mesófilo em C4 e depois o C4 vira C3 na bainha do feixe, liberando o CO2 no estômato fechado, por exemplo, a cana de açúcar e o milho. Então essa estratégia é muito interessante, porque a planta abre estômato nas primeiras horas do dia, capta CO2, ela vai captar CO2 e vai fixar como C4 no mesófilo e depois, nos horários mais quentes do dia, quando os estômatos estiverem fechados, esse C4 ele vai virar um C3, tá? E vai liberar um CO2. E esse CO2 vai entrar no ciclo de Calvin e vai formar mais C3, certo? Então, essa aqui são as plantas gramíneas, como a grama, o milho e a cana-de-açúcar, são do tipo C4. E por fim, nós temos as plantas CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea é tipo aquelas plantas suculentas, né? Elas têm um mesófilo foliar mais recheadinho, ok? Durante a noite, ela forma o C4. Durante o dia, o C4 vira C3, libera CO2 com o estômago fechado. Aí nós temos os cactos, as bromélias e o abacaxi como planta C4. Basicamente, planta CAM. Basicamente, a planta C4 e a planta CAM são muito parecidas. A diferença é que na C4 existe uma separação física. O C4 fica no mesófilo, e o C3 fica na bainha do feixe. Enquanto que na CAM não tem essa separação física, é uma separação temporal. Então, por exemplo, o C4 ocorre à noite e o C3 ocorre durante o dia. Basicamente, essa é a diferença entre elas. Então, veja aqui a planta C4, ó. Essa aqui é a planta C3. Então, ela pega o estômato, o CO2 entra, realiza a fotossíntese aqui dentro, forma o C3 e o C3 vai para o feixe vascular, vai para o floema, tá? Essa aqui já é a planta C4. Então ela pega o estômato, abre o estômato, pega o CO2, fixa o CO2 na forma de C4 aqui, ó, nessas células do mesófilo, e depois ela passa para C3 aqui na bainha do feixe, tá? E aqui nós temos as plantas CAM. As plantas CAM, que é a planta, desculpa, C4 ainda, ó. Milho, grama e cana. O CO2 fica lá no mesófilo e depois ele é liberado no ciclo de Calvin na bainha do feixe, tá? E aqui as plantas CAM, cactos, bromélias e abacaxi. À noite o estômato se abre, o CO2 entra, tá, no mesófilo, fica guardado na forma de ácido málico no vacúolo e depois libera, tá, o C3 e libera o carbono para que a fotossíntese produza mais moléculas de C3. Durante o dia, o estômago fechado, é liberado esse C4, né? Esse C4 libera um carbono e vira um C3, que é um piruvato, e depois vai se transformar em amido nesse caso, tá bom? Então esses são os metabolismos das plantas C3, C4 e CAM. Aqui a comparação entre elas, C3, C4 e CAM. CO2 entra e vai direto para o ciclo de Krebs.
CO2 é fixado em C4 e depois libera um CO2 e vai para o ciclo de Krebs, formando C3. E depois, planta CAN, separação é espacial, é temporal. C4 ocorre à noite, C3 ocorre durante o dia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de fisiologia. Espero que vocês tenham aprendido sobre abertura e fechamento estomático e plantas C3, C4 e CAN. Tá? Qualquer dúvida, mande mensagem. Tenham bons estudos e nos vemos na aula de quinta-feira. Grande abraço e tchau, tchau.